Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso volta à liderança do Campeonato Brasileiro porque goleou o Atlético Goianiense em Goiânia com show da torcida gloriosa por 4-1. O Flamengo perdeu para o São Paulo por 1-0 e parou nos 40 pontos. O Botafogo foi a 43. Lembrando que um dos rivais do Fogão aqui do Rio de Janeiro tem um jogo a menos, no caso, o Flamengo treinado por Tite. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, aquela análise especial pós-jogo. Sem mais delongas, o Botafogo entrou em campo com John no gol, Matheus Ponte na lateral direita, na zaga tivemos Bastos e Alexander Barbosa e o Cuiabano na lateral esquerda, linha de 4 no meio-campo, com o Luiz Henrique, que jogou demais, principalmente na segunda etapa, embora tenha sido muito importante no gol do Fogão marcado por Carlos Alberto no primeiro tempo. Então Luiz Henrique pela direita, por dentro Danilo Barbosa e Alan, e o Cauê caindo um pouquinho mais pelo lado esquerdo, com o Carlos Alberto como segundo atacante e o Igor Jesus como centroavante. Assim, o Botafogo enfrentou um Atlético Goianiense que atuava no 4-3-3 e esperava o nosso time no campo de defesa. O Atlético Goianiense, inicialmente, deu a bola para o Botafogo, que fazia uma saída de 3, muitas vezes utilizando o Alan entre os dois zagueiros, mas quando chegava no campo ofensivo, o Botafogo não conseguia penetrar na defesa adversária, porque o Atlético tinha justamente preparado essa estratégia, esperar o Botafogo, muito bem compactado, para sair em velocidade. O Glorioso também não dava tantas oportunidades para o time treinado por Wagner Mancini sair de forma tão rápida, só que, como eu disse, não conseguia penetrar na defesa adversária. Até que Carlos Alberto, marcando lá em cima, roubou uma bola no campo ofensivo e o Luiz Henrique fez o que quis pelo lado direito. Deitou e rolou, conduziu, driblou, levantou a bola muito bem. Igor Jesus, lembrando o gol contra o Bahia, cabeceou, o goleiro tirou e o Carlos Alberto, lembrando o gol marcado por ele contra o Bahia, fez 1-0 para o Fogão, que controlava as ações da partida e conseguiu abrir o placar. 1-0 para a festa da gloriosa torcida, que lotou o setor visitante, deu um show, chamou a atenção a torcida alvinegra mais uma vez. É uma torcida espetacular. 1-0 Fogão, jogo controlado, não tínhamos assim tantas chances, mas a partida estava razoavelmente tranquila para o Botafogo, até que o Cuiabano, tentando disputar espaço com o jogador adversário que saía da área em direção à linha lateral, encostou realmente no pé. Você até pode achar pênalti. A questão é que eu dificilmente vejo um pênalti como esse ser marcado a favor do Botafogo. Eu dificilmente vejo uma falta como essa, até fora da área, ser marcada a favor do Botafogo, mas o VAR chamou o árbitro, que apontou para o pênalti que foi cobrado muito bem, por sinal. 1-1, Campbell, que joga agora no Atlético Goianiense, jogador conhecido internacionalmente, empatou para o adversário. 1-1 então, e o Botafogo continuava melhor na partida. Um pouco depois, o Carlos Alberto teve uma chance criada por ele, muito interessante. Ele conseguiu colocar a bola na frente, foi empurrado pelo marcador, saiu do campo, deu a volta na auxiliar, correu em direção à área, levantou a cabeça, não encontrou o melhor momento para passar, e então finalizou em cima do goleiro do Atlético Goianiense. O Botafogo poderia ter feito 2-1. Em outro momento, o Glorioso também puxou um contra-ataque interessante. Luiz Henrique começou a jogada, Carlos Alberto entrou em velocidade no campo adversário, não encontrou o melhor momento para dar o passe para o próprio Luiz Henrique. Então, quando resolveu passar a bola, o ponta do Fogão estava impedido. Vamos para o intervalo, 1-1. O Cauê saiu e o Romero entrou pelo lado esquerdo. Uma informação: quando o Arthur Jorge chegou ao Botafogo, ele chegou a observar o Romero pelo lado esquerdo em treinamentos, só que utilizou mais o paraguaio pelo lado direito ou por dentro. Ontem ele colocou o Romero no lugar do Cauê e deu certo. O Botafogo voltou jogando bem contra o Atlético Goianiense. Então tínhamos aquela linha com o Luiz Henrique, Danilo, Alan e o nosso querido Romero. Mais à frente, Carlos Alberto
e também o Igor Jesus. O Romero bateu um escanteio, rebote para o Fogão e o cuiabano de direita ia fazendo um golaço. Galera, a bola bateu na trave e voltou para o oportunista Igor Jesus fazer o primeiro com a camisa do Fogão. 2-1 para a festa da gloriosa torcida que lotava o setor visitante em Goiânia. Igor Jesus vem jogando bem, vem dando trabalho aos adversários, vem contribuindo na zona ofensiva e na marcação e felizmente fez o segundo gol do Fogão. Tivemos o Marlon Freitas no lugar do Danilo Barbosa, antes mesmo do Botafogo fazer o segundo gol, para que a criatividade pudesse ser mais bem trabalhada pelo Glorioso, já que o Botafogo empatava em 1-1, o Atlético Goianiense não assustava tanto, então o Marlon, que é menos marcador que o Danilo Barbosa, entrou por ser mais criador que o outro bom volante alvinegro. Então o Botafogo fez 2-1 depois desse chute na trave do cuiabano, que culminou com a finalização do Igor Jesus e continuou em cima. E o Luiz Henrique estava fazendo festa pelo lado direito. Já tinha dado uma caneta linda no primeiro tempo, tinha participado do primeiro gol e estava deitando e rolando pelo lado direito do Fogão também na segunda etapa. Então ele entrou na área e sofreu um pênalti muito bem cobrado por Romero, que marcou o primeiro dele com a camisa do Glorioso e conseguiu homenagear a filha recém-nascida. 3-1. Galera, então nós entramos com o Romero no lugar do Cauê no segundo tempo, tivemos o Marlon Freitas no lugar do Danilo Barbosa, depois o Tietê no lugar do Alan. O Alan jogou bem, ao meu ver. O Matheus Martins entrou no lugar do Carlos Alberto como segundo atacante e o Marçal entrou no lugar do cuiabano na lateral esquerda também. O Matheus Martins ficou em campo 18 minutos e jogou muito bem, entrou com muita vontade, se entendendo com o Luiz Henrique, começou uma jogada lá no campo de defesa, marcado, praticamente na linha de fundo, a jogada se desenvolveu, chegou ao Igor Jesus, que foi embora, conduziu bem a pelota, entrou na área, chutou, o Luiz Henrique tomou a frente também do marcador do Atlético Goianiense, porque o goleiro já tinha ficado, pênalti no nosso garoto, que cobrou 4-1, goleada alvinegra. Pessoal, um 4-1 realmente espetacular, mesmo com a arbitragem confusa, com a arbitragem estranha. Tão estranha que o Romero deu uma caneta, foi agredido, o Tietê foi defender o Romero. Não tem comparação entre o que fez o jogador do Atlético Goianiense e o Tietê, mas o árbitro resolveu expulsar um jogador do adversário e o próprio Tietê. Absurdo, além do pênalti que ele deu na primeira etapa. O Botafogo passou por cima de tudo isso e venceu muito bem o lanterna do Campeonato Brasileiro. O Fogão foi a 43 pontos, é líder da competição nacional. Como eu disse, o Flamengo perdeu para o São Paulo 1-0, o gol de Caleri. Galera, e aqui em Barcelona, onde eu estou, na Catalunha, Espanha, só se fala na goleada alvinegra, mesmo com o Barça tendo vencido ontem em amistoso de pré-temporada o Real Madrid por 2-1. Pelo menos aqui onde eu estou, só se fala na goleada alvinegra. Falando sobre Barcelona, falando sobre futebol aqui na Espanha também, eu cheguei há pouco da visitação ao museu lá no Camp Nou. Que experiência! Eu passei quase 3 horas num estádio que está sendo reformado. Não tem campo ainda. O Barcelona está jogando em outro local. E simplesmente lotado. O museu maravilhoso do Barcelona, uma experiência espetacular, uma loja incrível. Aos poucos eu posso falar aqui no canal Fabiano Bandeira, quando eu voltar ao Brasil também vou comentar sobre isso em live. E por que estou dizendo tudo isso? Eu cheguei ao museu, tive a experiência toda assistindo muita coisa interessante de um dos maiores clubes do mundo, que é freguês do Botafogo, hein? Olha lá, mas falando sério, e é sério também que o Barcelona é freguês, porque o Botafogo ganhou mais que o Barcelona, se bem me lembro, 8 confrontos entre as duas equipes, 3 vitórias do Botafogo, 2 do Barcelona, se bem me lembro, e 3 empates. No Mundialito, por exemplo, um dos 3 que o Botafogo ganhou em Caracas, nós tivemos Barcelona e o Peñarol como adversários, empatamos em 0-0 com o Peñarol e vencemos o Barcelona por 3-2. Pois bem, galera, então eu tive uma experiência incrível no museu, uma visitação realmente maravilhosa,
saí do museu, fui pegar as fotos que tirei, você tem que pagar por isso também, tem fotos com taça da Champions e outras mais. Então entrei na loja do Barcelona, vi tudo que tem por lá, muita coisa, e almocei. Tudo isso, como eu disse, sem campo, com o estádio em obra, é uma parte externa, lotada com gente do mundo inteiro. Por que estou falando isso? Nós temos um acionista majoritário chamado John Textor e muita gente, muitas vezes, não entende no Brasil as ações, a visão que o John Textor tem para o Botafogo, para a Eagle Holding, visão sobre futebol. Eu hoje, como turista, fui um visitante no Museu do Barcelona. Como muitos que assistem ao canal Fabiano Bandeira já devem ter tido a experiência. Muitos que estão aí já viram outros e outros estádios e muita gente já viu muita coisa pelo mundo. O John Textor, que é um empresário muito bem sucedido, que lida com futebol, Premier League, um dos maiores clubes da França, que é o Lyon também, tem uma visão muito abrangente. E por vezes ele não é entendido no Brasil. Galera, o potencial que o Botafogo tem para gerar receita, para ganhar visibilidade no mundo todo é incrível. Cabe ao Botafogo não ficar pensando de uma forma pequena dentro da caixinha, como outros clubes grandes do futebol brasileiro pensam. Cabe ao Botafogo ser pioneiro no futebol brasileiro em várias ações importantes. Sempre que eu vou a um estádio eu chego com essa conversa, mas é muito sério. Ano passado eu falei sobre a Bombonera, visitei, e agora a experiência foi ainda mais impactante aqui no Camp Nou. Beleza, galera? Líder do Campeonato Brasileiro, quarta-feira, confronto importantíssimo contra o Bahia, na Bahia, segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. O Botafogo empatou primeiro no Newton Santos por 1-1. Até para o estado anímico dos jogadores e para a sequência do Fogão, a vitória contra o Atlético Goianiense pode ter feito muito bem. Torcida alvinegra feliz, estamos muito juntos, saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fui, fogo!